Oi, gente, tudo bem? Como a gente fala demais, agora essa é a segunda parte do vídeo sobre maternidade jovem e a gente tá na terceira garrafa de gin tônica. Então... Mãe bebe sim, viu? Mãe bebe sim, é isso aí. Que conselho você daria para as mães jovens? Principalmente descobriram agora que vão ser mães e são jovens, ou as que já são mães e estão surtando. Assim, rede de apoio é uma coisa fundamental para uma mãe, tanto para uma mãe nova ou para uma mãe velha que acabou de ser mãe, de primeira viagem, terceiro, quarto filho. A rede de apoio é muito fundamental, porque você vai encontrar pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você no momento. E outra também, buscar conhecimento, já dizia o ET Bilu. Busquem conhecimento. Não, é sério, é importante você entender aquilo que você tá sentindo no momento, procurar histórias parecidas ou entender aquilo que você sente, e ajuda psicólogo, sei lá, terapia, é fundamental em qualquer etapa da vida, numa gravidez principalmente, onde tudo seu muda, seu corpo, sua mente, seus hormônios, tá tudo diferente. Então por que também não encarar uma terapia agora? Então eu acho que é um conselho que eu dou. E calma, vai passar. Qualquer coisa que você estiver passando por agora, vai passar assim, ó. Estralar de dedos, acabou, passou. Isso não vale só pra maternidade, gente. Vale pra tudo na vida. Vai passar. De um jeito ou de outro. Infelizmente passa. Mesmo se for uma coisa boa que você não quer que passe, vai passar. Uma coisa ruim vai passar. Enfim, passa. O que não se deve fazer ou perguntar para alguma mãe só por ela ser jovem? Só por ela ser jovem? Olha, eu acho que por ela ser jovem, assim, deixa eu ver. Ai, mas é faculdade. Ai, você não vai mais estudar, você não vai mais trabalhar. Não vai mais viver. Ai, mas com quem que você vai deixar a criança quando você quiser sair? Ou com quem seu filho fica pra você namorar? Quem cuida da criança? A amiga da minha mãe, não vou citar nomes, ela faz esse tipo de pergunta. Sabe, pô? Ou então, outra coisa assim que mães em gerais escutam, eu acho que tipo assim, o Ravi, ele mama de 5 em 5 minutos de se deixar. E eu escolhi livre demanda. Vou dar o peito pra ele até ele tiver com 10 anos pendurado, arrastando, do meu tamanho. Na hora vai parar. A mesma coisa que falam de cama compartilhada, gente. Aí assim, por ele pedir o peito e eu dar, ele quer. Gato, sendo gato. Se ele pede, eu dou. Aí as pessoas ficam, ai, mas seu leite é fraco, né? Tem que dar comida, porque seu leite é fraco. Gente, não existe leite fraco. Pra esse comentário. Não, ai, mas você não pode beber, né? Posso beber. Outras coisas que me irritam e eu vejo de fora já é gente tirando criança da mão da Maraia ou fazendo como se fizesse melhor. Assim, é até natural. A minha vontade na hora é falar, você tá com vontade? Faz um. É fácil, quer que eu te ensine? Até deu um olho assim pra descer, né? Ué, mas é real. Olha, quando eu tava grávida, eu tinha muito medo dessas situações, porque eu não sei como eu reagiria. Mas eu aprendi a renegar, sabe? Relevar, porque não vou sofrer. Não vou sofrer. Em casa, eu tô com a criança e tá aí vivo. Tá vivo, tá bem. Come, dorme muito bem, brinca, é saudável. Então, assim, as pessoas queriam me mostrar que são melhores, mas maternidade não é uma receita de bolo que se fizer assim, todo mundo igual, vai ficar perfeito. Cada criança é diferente. E cada criança é diferente, tá acostumada. Existe uma rotina de família diferente. Então tudo isso muda. Então eu vou relevando. Fulano fala que tem que fazer isso pra criança fazer isso. E aí tipo assim, tá, vou fazer isso quando chegar em casa. Nunca fiz nada que vocês mandaram. Fica a dica. É difícil. Eu acho que Maraia é uma pessoa muito mais calma do que eu sempre fui. Também por ser mais jovem. Eu já cheguei na família sendo uma pessoa mais desde o começo. Mas é assim, eu tinha medo porque eu sou bruta, da patada. Tudo que todo mundo fala, eu tinha medo de na gravidez. Até o Iago falava, cuidado com o que você vai falar, pra quem que você vai falar, que as pessoas ficam magoadas. Aí eu falei, tá. E aí na gravidez mudou totalmente a minha visão do mundo, sabe? Aquilo que não me agrega, véi, entra por um ouvido e sai pro outro, sabe? Eu não vou ficar remoendo aquilo no meu peito, porque vai fazer mal pra mim, vai fazer mal pro meu filho. Eu não vou conseguir ter uma relação boa com a minha família em si, com o Iago, com o meu filho. Então pra que eu vou ficar sofrendo, arranjando briga? Então falou,
Beijo. Até a próxima. É isso aí. É isso aí. Zoando por eu estar comendo, gente. É que mães comem, eu tenho que alimentar a mãe. Porque vocês dizem que mãe não come, né? Então eu tô alimentando a mãe, no caso. Vai que alguém fala alguma coisa. A mãe come, viu? Mãe come, mãe caga, mãe transa. Tudo isso aí. Claro que tudo você tem que, né, montar uma agenda, assim. Mas Planejar. Planilha ali, Excel, ó. Ótimo. Mas faz, gente. Mãe não deixou de viver, mãe não tá morta. Mãe faz tudo o que todo mundo sempre faz. E faz até melhor. Porque eu acho que, tipo assim, você aprende... assim, você pega a prática. Sim. Você pega a prática. Você vai, limpa a casa com a criança no braço, outro no outro. Não tô falando que isso é bonito. Não quero romantizar a maternidade. Pô, ai meu Deus. A verdade é difícil. É difícil. Ninguém vê você é um chorando. negócio bruto. Tem o puerpério, que ninguém fala. Eu não sabia do puerpério. Eu vim saber depois, tipo, no final da gravidez, porque eu segui o Baby Center, aí tipo, tá lá sobre o que acontece durante a gravidez e depois da gravidez. E ninguém falava. Eu via minha mãe tendo filho, as minhas irmãs, e seguia. Linda e plena, mas eu não imagino o que minha mãe passou. Até porque minha mãe mora com meu pai, é casada com meu pai, só que meu pai não é um homem presente na nossa vida. Assim. Como todos os de antigamente. Mas assim, eu até relevo. Meu pai é um ótimo pai, ele nunca me deixa faltar nada. Gente, é outra... Só que é uma cultura nossa, sabe? O machismo tá... É uma coisa que a gente... Impregnada eu na fico gente. brincando com o Iago, com o Buca. Eu morreria se meu marido fosse todo dia no bar. Eu ia matar ele não ia existir mais. Mas antigamente isso era comum. A gente vê, acho que nossa família tem, na família do Luca tem. Na minha não, porque meu pai não gosta de bar, mas enfim. Ele fazia o que ele queria. Sempre fez. E ninguém nunca cobrou nada dele. Ninguém nunca cobrou. Agora, hoje em dia, a gente é um pouco diferente, um pouco não muito, graças a Deus. Mas e assim, eu falo graças a Deus, mas você não acreditar em Deus, gente, é graças ao que você quiser. Graças ao armário, graças a você. Ao teto. Tanto faz. Mas, assim, depois que eu encarei o puerpério, eu ficava imaginando a minha mãe. O que minha mãe passou. E teve que passar calada. Porque, assim, quando a minha mãe teve a mais nova, eu acho que eu devia ter uns 11 anos. E eu não entendia das coisas. E era tudo, parecia, era romantizado. Ai, que lindo, bonito. Um bebê a mãe batia um bolo e já tinha acabado de ter um filho. Você ficava tipo, nossa, é tão fácil. Eu quero também. Não, eu nunca quis, não. Não, mas se você vê, tipo, é fácil. É fácil, é bonito de se ver, mas a realidade não é assim. E eu me senti mal quando eu não queria fazer nada. As pessoas foram visitar o Ravi quando ele nasceu e eu ficava assim, ai, eu tenho que fazer sala, mas eu tô tão cansada. Gente, é um parto. Sabe o que é? Uma criança saindo de você, independente se você escolheu cesárea ou parto normal, é uma criança que saiu. O seu corpo teve um esforço pra isso. Cesárea, independente do que você queira fazer na sua vida, eu só quero que fique muito claro que cesárea é uma cirurgia de grande porte. Assim como você fazer qualquer outra cirurgia. Operar seu coração, fazer uma bariátrica, que eu já fiz. A cesárea é uma cirurgia de grande porte. Então, você pode optar pela cesárea, mas você tem que ter noção de que ela é uma cirurgia. Sim. Eu vejo os médicos hoje em dia enganando tanto as pessoas, falando, isso aqui é parto, normal parto de cesárea. Cesárea não é um parto, não é uma via de parto. Cesárea é uma cirurgia, gente. Que tem todas as complicações de uma cirurgia que você pode morrer também. Assim como no parto normal, claro, a gente não tá aqui falando assim que parto normal é a melhor. Eu tô falando que você tem que escolher um ou outro. Eu só não gosto da desinformação que no Brasil, principalmente, a gente tem com as mães. Agora vamos falar sobre um assunto polêmico. Como foi o parto pra você? Assim, eu sempre quis parto normal. E eu me preparei psicologicamente para isso. Eu lembro que quando eu tava grávida, acho que de uns 5 meses, que eu comecei a pesquisar, que foi aí que eu comecei a encarar a ideia de ter um filho e tudo. E eu falei assim, o que eu quero, o que eu não quero na minha maternidade, no meu modo de maternar em geral. Aí fui pensando, falei, é a gravidez. E eu sempre morri de medo de, ai meu Deus, parto normal, ai cesárea. Gente, eu nunca quebrei um braço, eu nunca entrei num hospital. Até pra fazer exame de sangue era um parto, literalmente. E assim, aí eu decidi que eu queria parto normal. O que eu busquei? Eu fui procurar entender como funcionava, como que era o trabalho de parto em si. Eu assisti muito vídeo de parto, mostrei muito vídeo de parto pro Iago. Continuem compartilhando seus vídeos de parto. Faz diferença. Sim. Eu assisto também.
Já me perguntaram isso, a gente tem uma colega que ela tá grávida também. Ela fala, eu morro de medo do parto. Mas, gente, é uma coisa natural. Se a criança saiu, entrou, ela precisa sair. E é algo que você vai ter que encarar. Independente se é cesárea ou não. Então eu acho super legal você buscar informação. Teve muita gente que falava, eu tinha tanto medo do parto que eu não fui buscar informação. Gente, não faça isso com vocês mesmas. Quanto mais informação... Porque vocês vão ter, uma hora ou outra, que ter a criança. Não importa como, ela não vai... Você não vai cuspir e a criança vai nascer. Não vai existir. Eu não sei o que é pior, passar pela garganta. Eu acho que pela garganta fica um pouco melhor. Então, mas assim... Então, eu entendi que aquilo teria que acontecer em algum momento. Então, o que eu busquei? Informação. Fui, pesquisei sobre sinais do parto, sobre como que funcionava, a duração do parto. Eu já ouvi muita gente falando assim, meu parto durou 3 horas. Gente... O trabalho de parto em si começa muito antes da parte do expulsivo. Expulsivo é só a criança saindo. Olha, você sente dor, você sente contração. Isso é muito antes de você saber que você tá em trabalho de parto, você já tá. É quando seu corpo começa a enviar sinais de que tá pronta, a criança tá pronta pra nascer, aí começa o trabalho de parto. Eu já vi gente ficando 33 horas em trabalho de parto. Você não sabia disso? Então é natural. Tá na hora de pesquisar. É muito interessante. Hoje eu gosto de procurar sobre esses assuntos, mas antes... Eu gosto muito desse assunto, porque antigamente, quando eu era mais nova, eu queria muito ser obstetra. Enfim, não deu certo. Mas eu queria muito, porque eu sempre achei muito bonita a gravidez e, enfim... E não é. As partes. Não, é bonita. Da maneira biológica, não falando da maneira física. Não, do que a maneira biológica é muito biologicamente bonita. É muito bonito você pensar numa pessoa que consegue engravidar e criar um ser vivo. Eu acho bonito. Mas não só ser humano. Não, sim, o cachorro, o gato. Porque, gente, outra coisa que eu fico irritada. Tem gente que... Muitas vezes eu falei que eu quero engravidar e eu já falei pra alguns médicos meus. Eu quero muito um parto natural. E aí teve uma médica minha que falou assim, nossa, mas você quer parir que nem um animal? Sim, gente, nós somos animais. Hello! Nós somos animais e nós parimos que nem os animais. Aliás, se nós brasileiros, que fora do Brasil já é mais comum, paríssemos como animais, como cavalo, gato, cachorro, enfim, nosso parto seria todo mais rápido. Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que não, porque eu nunca tive um assunto assim, então vamos falar, né, já que eu posso, enquanto a Maraia bebe. A posição de parto que a gente pare hoje em dia não é correta. Não mesmo? Não é anatômico. Não é anatômico. É um negócio que a criança tem que fazer assim e subir. Que criança sobe, gente? Só se ela pôr a mão pra fora e se puxar, não dá. Tem até... Eu acho que eu li em algum site, aleatoriamente aí no Google, que só existe essa posição por causa que, se eu não me engano, na década de 19, se eu não estiver errada aí, foda-se, os homens preferiam ver as mulheres assim pra Foi ter por causa de um visão. rei, na verdade. Exatamente. O rei queria ver os seus filhos nascerem. Então ele decidiu, que as mulheres tinham que parir de perna pra cima, assim, né? Pra ele ver. E aí, o jeito que a gente deixa as mulheres parirem hoje em dia é baseado em um rei, gente. Nem existe mais. Né? É complicado. A posição certa não. Cada um tem a sua posição certa. Mas a posição certa de parir é É a posição que a aquela que mulher quiser. Exatamente, aquela que É se de sente quadra, mais é de confortável. cobra. Mas tem muita mulher que não para porque ela se sente um animal. Gente, você é um animal. Não, gente, é porque assim, você tem que entender que quando você sente necessidade de expelir a criança, por que você expele a criança? É porque a própria criança já enviou sinais pro seu corpo de que tá na hora, que ele tá pronto pra nascer. Então, até então, eu passava na minha cabeça, eu não quero. Aí eu entendi que eu precisava sair de alguma forma. E aí, pesquisando, entendendo como que funciona, os prós e os contras do parto normal, os prós e os contras da cesárea, eu resolvi o parto normal. Que é uma coisa muito individual, talvez pra você os prós da cesárea sejam maiores. E tudo não bem. tem problema. Claro, tem casos, por exemplo, eu tenho uma prima, a família do meu pai, são cardíacos. Então, pra ela, um parto normal poderia, fazer sofrimento à criança, ou pra ela mesma. Porque, é surreal o bagulho, vocês não estão entendendo. E, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, vocês têm que se adequar àquela sua realidade, à sua vontade. E é uma questão de privilégios, na verdade, eu acho. Se você tem grana, você consegue contratar uma equipe, uma puta equipe. Ai, na banheira. O Paulo Noronha, que quem é do parto natural sabe, que é um puta obstetra, enfim. Quem consegue contratar esse tipo de equipe
Independente de qualquer patologia que você tenha, você vai conseguir chegar muito perto de um parto natural. E se tiver que ser uma cesárea, vai ser tipo assim, na hora e não tinha jeito. Agora, a gente vê muita gente que não tem tanta grana e, gente, às vezes a cesárea é a melhor opção. E tudo bem. E a cesárea leva... Não pode esquecer que a cesárea é uma cirurgia. E, pelo menos na maternidade particular, é uma cirurgia paga. Então, os médicos preferem ganhar por ser mais rápido e ganhar dinheiro do que ficar lá esperando a mulher parir. E, gente, vocês podem, tem várias coisas legais pra todo mundo saber. Vocês podem consultar no seu convênio a taxa de cesáreas e a taxa de partos normais que cada médico tem. Se seu médico tem, por exemplo, 80% de cesárea e ele fala pra você que vai deixar você ter parto normal, desconfia, gente. Ele vai até, tipo, deixar, mas aí quando qualquer você... coisinha, ele não vai ter capacidade, entendeu? Cordão em volta do pescoço não é indicativo de cesárea. Não mesmo? Todo mundo acha. Tem gente que nasce com 2 cordões e tá tudo bem, começa de parto natural. Cócoras não é um indicativo. Gêmeos não é indicativo. Ele fala, nossa, gêmeos é só natural, cesárea. Eu acho que o segundo você não deve nem sentir. Já arrombou, gente, desculpa. Não sei, porque também tem que esperar a contração, porque você só consegue... Sim, mas lá embaixo você não deve sentir. Depois que passa, velho... Segundo, o que você vai sentir? Mas é tudo questão de conhecimento, gente. É tudo questão infelizmente, no Brasil, de muito planejamento. É muito difícil. A gente tem hoje em dia muitas casas de parto que são especializadas. Mas ainda assim é fora da realidade de muita gente. Mas é difícil, é fora de realidade, você tem que ser aceita. Em casas de parto, se você tem qualquer patologia, eu, por exemplo, não sou aceita em nenhuma casa de parto. Sério? Porque fiz a bariátrica, porque tenho esclerose múltipla, eu não sou aceita. Então, por mais que eu queira um parto natural, se eu não tivesse grana, na casa de parto eu não me aceitaria. Assim, eu tive parto normal no hospital público. E existe uma lei que protege as parturientes, onde elas não podem fazer nada que elas não tenham vontade, tanto que eu assinei vários termos, e que o parto cesárea ele só deve ser feito em último caso. Tanto que no hospital que o Ravi nasceu, tinha bola. Assim, eu fui muito bem tratada. Claro que eu tive problemas depois do parto, mas isso foi por causa do meu organismo e não por questões do Ravi em si. Foi porque eu não me cuidei direito durante a gravidez, digamos assim. Mas existe uma lei, eu não lembro a lei agora, mas existe uma lei que protege todos esses direitos. Você não é obrigado a fazer nada daquilo que você não quer. Você tem uma lei também que protege pra você ter um acompanhante durante todo o processo. Tem muita então, gente, é tudo questão de pesquisar, de informação. Você tem que ter quanto mais informação. Os médicos têm medo, médicos ruins, vou falar, de informação, que o paciente tem informação. Você tem que ir muito munido de informação. E gente, na hora do parto você não vai conseguir, por mais que você saiba, tomar alguma decisão. Então o seu acompanhante tem que estar munido das mesmas informações que você. Não adianta quando você tá gritando lá, você querer defender que você não quer a porra da cesárea. Você não vai conseguir. Obrigada. Quem vai ter que fazer isso é o acompanhante. E eu tinha muito medo disso, de perder meu direito de fala no momento que eu tivesse ali na... Sim, você só quer que acabe, na verdade. Só que assim, claro, é uma realidade minha. O Iago, ele é muito aberto a ouvir o que eu tenho pra falar sobre as minhas opiniões. Então, a gente engravidamos juntos. Então, a gente foi, conversamos, sentamos, trocamos ideias. O que ele tinha medo, assim, por exemplo. Meu medo é você precisar de um parto cesárea e não aceitar por querer ser só normal. E, na verdade, não, gente. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente tenha que falar, que é polêmico, qualquer coisa assim? Eu acho a gente já falou que mãe transa, que mãe caga. Eu acho que não, ficou assim, bem explicado. É aquela questão, tipo, de que tudo passa. Que, tipo, não importa se o bebê agora é um recém-nascido, tem 6 meses, 1 ano, tá na fase de xingar a mãe, uma hora vai passar. Vai. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem que a Maraia volte, se vocês quiserem que cada vez que eu gravo com o Iago, enfim, com qualquer pessoa, comenta aqui embaixo. E é isso aí, a gente tá tentando fazer cada vez um vídeo mais interativo, mais legal, mais pro que vocês querem. E daqui a pouco o canal é quase meu. O canal é deles. E é isso aí, até a próxima. Não se esqueçam de curtir o canal, de curtir o vídeo. Curtir o canal não, né? Se inscrever no canal. Vai lá no meu Instagram, dá um biscoito pra essa bombeira. No Instagram da Maraia, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, quer dizer, o Jorge vai, por favor. E é isso aí. Até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Até o próximo.